Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de SQL Server Administrador e DBA. Na aula de hoje nós vamos criar o nosso primeiro banco de dados, onde nós vamos aqui aprender passo a passo, o máximo possível, passar para você os detalhes de criações e as coisas que são pertinentes à criação de um banco de dados, né? Para nós criarmos o banco de dados, nós vamos abrir o nosso SQL Server Management Studio, no caso que ele já está aberto. No pesquisador de objeto, aqui nós temos a seção banco de dados. Inicialmente nós vamos criar um banco de dados aqui em modo gráfico e depois nós vamos aprender como criar em modo linha de comando. Vamos clicar com o botão direito do mouse e clicar em criar banco de dados. Clicando aqui em criar banco de dados, vai abrir essa janela, né? E é nessa janela que nós vamos configurar o banco de dados de acordo com a necessidade que nós temos, tá? E a primeira coisa que nós temos aqui para preencher é o nome do banco, onde nós vamos aqui colocar. Nesse caso, nós vamos chamar este banco de meu banco. Meu banco, tá? Nomeando esse banco de meu banco, nós vamos agora para a próxima etapa que nós vamos configurar, quem é o proprietário desse banco, né? Porque o proprietário de um banco de dados é o usuário que possui mais privilégios, que tem mais condições de administrar esse banco de uma forma assim, vamos dizer, total, de uma maneira full. Nós temos duas formas de nós definir quem que é este proprietário. A primeira delas, você sabe já de cabeça o nome do usuário que vai administrar esse banco. Você pode vir aqui e digitar ele. Se você sabe que o nome do usuário é usuário, você digita aqui. Se você não sabe, você vai clicar aqui nesse botão com os três pontinhos, tá? Clicando nesse botão com os três pontinhos, nós vamos abrir esta outra janela. Vamos clicar em procurar, e aqui em procurar, no nosso caso, nós vamos aqui escolher o usuário SA, que é o System Administrator. Clicar selecionando ele e clicar em OK. Clicando em OK, nós vamos clicar em OK novamente, e aqui vai estar o nome do usuário que vai administrar este banco de dados. Nós selecionamos aqui o banco de dados, o usuário SA, que é o administrador do banco, e a gente aqui configurou o proprietário do banco de dados, tá? Agora a próxima etapa que nós vamos configurar aqui é a etapa de opções. Clicando aqui em opções, nós temos aqui algumas coisas interessantes que a gente vai refrisar novamente, algo que a gente falou durante a instalação. A primeira coisa que a gente vai ver aqui é o agrupamento. Não sei se vocês lembram que lá na aula de instalação do SQL Server eu falei de agrupamento. Mas o que é agrupamento? O agrupamento, eles são os nomes dados ao conjunto de caracteres que vai ser utilizado durante a escrita das nossas consultas. E das nossas consultas, tanto nas queries quanto nas consultas internas dentro do banco de dados. Os caracteres da maioria dos países, no caso ocidentais, são os caracteres baseados no latim, como eu já tinha falado anteriormente. Ao contrário dos caracteres dos países lá do Extremo Oriente, como as Coreias, China, Japão, que os caracteres deles são completamente diferentes dos nossos. A definição desses caracteres a ser utilizada, ela é uma responsabilidade da aplicação, ou seja, do software que vai gerenciar, conectar nesse banco de dados. Por exemplo, se você vai criar um banco de dados que vai ser consumido através de uma aplicação Java, de uma aplicação C#, Visual Basic, esse charset, ou seja, essa definição vai ser responsabilidade dessa aplicação. Como assim? Você define no banco o que é utilizado nessa aplicação. Se nós somos ocidentais, certamente as nossas aplicações elas são feitas em latim e assim por diante, né? Existem duas formas de nós
caracterizar a escolha desse charset, tá? Nós vamos fazer o seguinte: uma das formas refere-se à sensibilidade que ela possui, por exemplo, de caixa alta e caixa baixa, é a primeira delas, e a outra é a sensibilidade a acento, que é CI, se for case insensitive, ou CS, se for case sensitive. Se é AS, que é acento sensitive, ou AI, se é acento insensitive. Para você entender melhor, nós vamos clicar aqui nessa setinha e nós vamos escolher aqui o latim. Vamos procurar aqui no latim. Passou. Aqui no latim nós vamos escolher latim. Nós temos aqui o latim general CI e AI, que é o latim case insensitive e acento insensitive. Isso significa que na hora da consulta o banco de dados ele não vai fazer diferença entre caractere em caixa alta ou maiúsculo ou minúsculo, ou se esse nome tem acento. Um padrão dos bancos de dados do SQL Server, se você não alterar, por padrão ele já vem lá da instalação nessa configuração aqui. Cadê? Ela vem nessa configuração aqui. Latim General CIAS, certo? Então aqui esta é a definição, tá? A próxima etapa que nós vamos passar é para o modo de recuperação. O que é o modo de recuperação? O modo de recuperação ele trata dos modos de backups que os bancos de dados vai suportar. Por exemplo, nós temos 3 modos aqui. Nós temos o modo completo, o modo simples e o modo bulk logged. O modo simples permite o backup dos dados, mas não permite os backups dos logs, de modo que só é possível recuperar um banco de dados até o seu último backup feito. O modo completo, que é esse que nós estamos selecionado aqui, ele permite o backup tanto dos logs quanto do banco de dados, tá? Ou seja, assim, desta forma, ele vai permitir que um banco de dados seja recuperado até o último log disponível. E depois do completo, nós temos o bulk logged. O que significa? É o meio termo entre o simples e o completo. Por exemplo, ele vai permitir o backup dos dados e dos logs. Porém, tudo é gravado nos logs, tá? Se você escolher essa opção. O objetivo aqui dessa opção é aumentar um pouco a eficiência nas operações, por exemplo, de insert, delete, update. Aqui na opção bulk logged ainda tem outro detalhe, né? Em contrapartida, não é possível recuperar as informações dos logs e dos bancos de dados, apenas dos backups feitos assim como nos modos simples. Ou seja, em resumo, essa opção ela é uma mesclagem tanto do simples quanto do completo. Na maioria dos casos é recomendável nós deixarmos aqui a opção completo, né? Bom, a próxima etapa aqui que nós vamos configurar é o nível de compatibilidade. O próprio termo aqui, a opção, ela já nos sugere o que precisa ser feito. Por exemplo, eu estou aqui com SQL Server 2014, mas talvez na minha rede eu vou ter outras versões mais antigas, tá? O SQL Server de compatibilidade, ela tem uma compatibilidade mínima apenas com o SQL Server 2005, tá? Que já é muita coisa, tá? Ou seja, nesse quesito o SQL Server, o 2005, ele ainda não é obsoleto. Ainda nessa janelinha aqui, nessa parte, nós temos o tipo de contenção. O tipo de contenção, ele foi um recurso que ele apareceu no SQL Server 2012, tá? E essa opção,
era o seguinte, é porque antigamente todas as bases de dados de uma instância do SQL Server, elas dependiam da própria instância, principalmente na parte de acesso à base de dados, né? Atualmente já não é bem assim. Então, por esse motivo, nós temos aqui duas opções, ou deixar parcial ou nenhum. Então, o recomendável é que você deixe nenhum, tá? E tem uma explicação lógica para isso. Vamos dizer assim, por algum motivo, você configurou na sua rede um banco de dados e definiu no domínio um usuário que administra aquele banco, mas por algum motivo a instância deu algum problema, mas o banco ele ficou intacto, o banco não deu problema. Então você precisou reinstalar uma nova versão, sei lá, do SQL Server em uma outra máquina, levantou ela no domínio e você fez a importação do banco. Você fez depois, quando eu terminar aqui, eu mostro para vocês. Você fez aqui, por exemplo, você conseguiu anexar esse banco em uma outra instância do SQL, em outra instalação, outra instância do SQL Server. Se você deixar essa opção aqui como parcial, isso não será possível, porque ela vai depender aqui dessa instância que a gente tem criada para poder funcionar, tá certo? Vamos agora para outras configurações aqui. Então, nessa seção de opções, essas aqui são as coisas mais importantes, né? Nós temos aqui nessa guia, nessa aba, nós temos algumas coisas a ser levado em consideração. A primeira dela são as estatísticas de criação automática, né? As estatísticas de criação automática, ela deve ser deixada como true, tá? Porque ela faz a geração de estatística e sobre a performance do banco de dados. Então essa estatística de criação você tem que deixar ela marcada como verdadeiro. Por quê? Porque quando você cria o banco de dados, eu vou voltar aqui, nós temos aqui a incrementação do banco a cada 5 megabytes, tá certo? Então essa opção aqui, cadê? Essa opção aqui, essa estatística de criação do banco de dados, é interessante que você deixe ela como automática, tá? Uma outra coisa que é importante deixar é a atualização dessa estatística também como automática, tá? Como verdadeira, tá? Porque uma vai completar a outra, tá certo? A próxima parte aqui importante que eu vou levar em consideração é sobre a questão propriamente do arquivo de banco de dados, né? Onde que está aqui? O banco de dados é o estado do banco de dados, tá? No estado do banco de dados nós temos aqui uma opção. Se eu vou deixar esse banco de dados somente leitura, tá? Se eu deixar esse banco de dados somente leitura, esse banco ninguém conseguirá inserir nada nesse banco. Então ele será apenas para leitura. Quando que isso é importante? Isso é importante quando você, por exemplo, como que eu falo? Você tem um banco que ele ficou obsoleto, houve uma modificação na empresa, mas aquele banco ele servirá para consulta. Você não pode correr o risco de que alguém salve nada nesse banco. Então você deixa aqui ele como true, esse banco que a gente está criando. No caso que a gente vai deixar falso, porque a gente vai precisar escrever nesse banco. Uma outra coisa importante aqui nessa parte, pessoal, é sobre o acesso restrito desse banco. Nós temos aqui três opções. Nós temos a multi-user, single user e restricted user. O multi-user, que é o mais utilizado, é a opção onde vários usuários vai conseguir fazer uma conexão com esse banco de dados, tá? Single user, isso significa que apenas esse usuário aqui, ó, conseguirá acessar esse banco, se você deixar ela nessa opção, certo? E a outra opção é restricted user. Essa opção é quando
O DBA ele precisa fazer algum tipo de manutenção no banco de dados, mas ele não pode baixar o banco porque ele precisa fazer manutenção. Mas também não pode ninguém estar conectado no banco para fazer essa manutenção. Ou seja, quando você faz isso aqui, só quem consegue acessar o banco de dados é o DBA, ou o usuário SA, tá? E assim a gente finaliza essa aula. Nós vamos aqui clicar em OK para a gente criar o banco de dados, para a gente poder finalizar essa aula. E assim na próxima aula a gente vai dar continuidade, né? Mas antes de eu concluir aqui, eu quero somente mostrar aqui, ó, eu deixei aqui com o usuário restrito. Você está vendo aqui, eu terminei esquecendo dessa forma, somente o DBA ou o SA conseguirá acessar esse banco. Eu vou precisar voltar aqui nas opções e tirar esta opção aqui e deixar como multi-user. E para alterar, você deve fechar todas as conexões. Ok, vou fechar. E beleza. Bom, nós vamos finalizar essa aula por aqui. E espero que tenha sido produtivo para vocês, tá? Até a próxima videoaula. Fiquem todos com Deus. Até mais e tchau.